Boa noite, irmãos e amados em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Este é o nosso canal Família Melo Dia a Dia com Deus e eu sou o pastor Efraim Melo, tá bem? Seja muito bem-vindo a este canal. Estamos aqui para melhor servir você, né? Naquilo que for conveniente, né? E te ajudar aí na sua caminhada cristã rumo ao lar da eterna felicidade. Amém? Queridos, hoje estamos aí com enfrentar a dor. Exatamente. Estamos aí no 10º capítulo deste livro. Os meses estão a passar e o livro também. Estamos a terminar o livro, né? Faltam 5 capítulos, né? Hoje, fatores-chave para sobreviver, que é o conteúdo de hoje. Aí os próximos serão envelhecer com serenidade, preparar a despedida, no caso da morte, né? Vamos saber como fazer isso da melhor forma, né? Perante a morte também, essas 2 semanas, né? Preparar a despedida e perante a morte é crucial para quem está neste momento a passar por isso, né? Para entender mais e melhor a respeito disso, né? Depois temos o luto e pesar e por último epílogo, acabou a dor, né? E aí nós estaremos de fato encerrado esta série maravilhosa do pastor espanhol Roberto Badenas, tá certo? Então, espero que você esteja apreciando esta série, né, que está aqui na playlist, que você pode acompanhar. A cada semana vamos aí atualizando essa playlist, sempre com conteúdo novo, né? E que te ajude, né? Esse é o nosso objetivo com esta série e com as demais séries também, né? Ajudar você em algum ponto sensível da sua vida, né? Quer seja na morte, quer seja no relacionamento com Deus, melhorar o seu relacionamento com Deus, melhorar o seu relacionamento com a sua família de modo geral também, né? Como é proposta desse canal, né? Com Deus e com a família, né? E vamos fazer isso sempre da melhor forma, pedindo orientação a Deus, né? Então esse canal aqui, ele segue este livro aqui, pessoal, tá bem? Então este canal tem por objetivo seguir a palavra do Pai, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, já se inscreve, né? Partilha, comente, né? E que esse conteúdo continue a te abençoar e a te fortalecer na sua vida espiritual, tá bem? Então vamos lá. Fatores-chave para sobreviver. São 9 fatores que o pastor Roberto Badenas coloca, né, como essenciais, né, para o nosso aprendizado, né, social, espiritual, emocional, né? Então vamos lá. O capítulo 10 deste livro começa com uma frase do jornalista colombiano Gabriel Garcia Marques, né? Ele diz assim: a vida não é mais do que uma contínua sucessão de oportunidades para sobreviver, né? Então é isso. Então, cada vez oportunidades contínuas, né, de sobrevivência, né? Ou seja, viver é constantemente aprender a resistir a qualquer tipo de dor, circunstâncias, situações
adversas, né? Então vamos lá para o primeiro tópico dos 9, né? Razões para sobreviver ou para viver, né? O pastor espanhol Badenas, ele cita o psicólogo americano Gordon W. Allport, né? E este psicólogo que foi reitor da Harvard, né? Ele fala o seguinte, que quem tem um propósito claro e bem definido, né, aguenta muito melhor e muito mais a dor, né? Não é a ausência de sofrimento que sustenta uma pessoa, mas sim ter um motivo para viver, né? Então, trocando em miúdos, muitas vezes as pessoas elas acabam tendo uma perda muito dolorosa, né, emocionalmente ou fisicamente, né? E aí vai se apegar a um filho, ao neto, ou então vai se apegar a um projeto que estava na gaveta e agora tem oportunidade de trazer ao de cima, né? E vamos trabalhar em cima desse projeto, né? Quer seja uma viagem, quer seja um passeio, conhecer algum lugar, enfim, qualquer projeto novo, né? Então, muitas pessoas elas acabam se indo para esta situação, indo para esta circunstância, devido a um motivo muito forte que teve no passado e agora precisa de se reerguer. Essa pessoa entende que precisa se reerguer de alguma forma, né? Depois de passar um período na cinza, né? Emocional ou na cinza física, né? E que passando por esse momento, ela precisa de alguma forma, como se diz usualmente, né? Dar a volta por cima, né? Então, a maioria das pessoas, quando tem um objetivo claro, quando tem um propósito claro, né? Quando, principalmente os cristãos de modo geral, né? Quando encontra a, um conforto na palavra de Deus, né? Quando encontra um ânimo, né? Quando encontra uma perspectiva diferente na palavra de Deus, essas pessoas elas têm mais condições, ferramentas emocionais, né, espirituais também, para poder seguir avante, né, e não ser sucumbido também, né, por esta perda física ou emocional, né? O segundo tópico que o pastor Badenas coloca aqui em seu livro é nascidos em desvantagem, né? Ou seja, algumas pessoas já nascem com pelo menos 3 desvantagens, né? A pessoa nasce em desvantagem socialmente, a pessoa nasce em desvantagem fisicamente, né? E a pessoa nasce em desvantagem emocionalmente, né? Então, pelo menos 3 desvantagens a humanidade, de forma geral, já nasce com ou com as 3 juntas ou uma ou outra, né, questão. Mas lembre-se que isso não te define, tá bem? E muito menos define o seu final, tá bem? O seu final não só nessa terra, mas sim também não te define na eternidade, tá bem? Apenas torna o nosso caminho, o nosso processo de desenvolvimento, amadurecimento
e etc., um pouco mais difícil, né? Um pouco mais duro, né? Chegaremos lá, mas temos de passar por algumas situações que, se calhar, outras pessoas não passam, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Precisamos aí respeitar os limites sociais, os limites físicos, né, da nossa pessoa, né, e os limites emocionais também que temos. E tá tudo certo com isso. E aqui vai um conselho muito importante também, né? É, não queira se comparar, né, a ninguém, a nenhum tipo de pessoa, nem aos que estão na sua idade, né? E nem os que estão um pouco mais novos da sua idade ou um pouco mais velhos da sua idade, né? Então, a comparação nunca, exceto por alguns motivos, por algumas circunstâncias, enfim, mas via de regra, a comparação nunca fez bem a ninguém, né? Nunca foi bom, nunca produziu algo bom, né? Podemos nos espelhar, com certeza, né? Ah, aquela pessoa, ela me ajuda a ser uma pessoa melhor, ela me ajuda a ser um profissional melhor, um ser humano melhor, enfim, a lidar melhor com as minhas situações, com os meus problemas, com as minhas vitórias, né? E tudo isso está certo, né? E uma dessas primeiras pessoas que temos de fazer isso é com Deus, né? E depois, claro, alguma outra pessoa que você goste, né? Vamos aí para o terceiro tópico, né? Resiliência ou resiliente, né? E aqui então entra a nossa capacidade de se reconstruir depois de uma queda violenta, depois de um aperto emocional ou físico, né? Depois de ser espremido, de ser esmagado emocionalmente ou fisicamente, né? Morte de alguém ou algumas circunstâncias assim, né? Violência doméstica, né? Psicológica também, enfim, depois de ser esmagado com força, né? Nesta área de sua vida, né? Aí vem a capacidade de se reconstruir, tá certo? Ou seja, não é evitar a dor, não é sobre evitar a dor, meu irmão, mas sim é sobre não ficar destruído por ela infinitamente. É sobre isso. A resiliência é sobre isso. É a capacidade de você, depois que for esmagado, né? É você ter um propósito, um objetivo, um projeto, né? E fazer desse projeto o seu alvo de vida para continuar vivendo, né? Então isso é muito importante, quer seja fisicamente, quer seja emocionalmente, né? E aqui é onde muitas pessoas têm de se apegar a Deus com força para encontrar em Deus um propósito, algo pelo qual fazer, né? Pelo qual trabalhar, enfim, pelo qual desenvolver algum projeto, né? Porque Deus nos trouxe a este mundo por um propósito, né? E o propósito máximo de Deus para nós é que nós preguemos o seu evangelho, né? Que preguemos a palavra de Deus,
né? E quando temos isso claro, de modo como a luz do sol brilha neste momento aqui fora, né? Quando temos isso, a nossa vida ela ganha novos ares, novas perspectivas, novas realizações, né? E em qualquer área da vida. O chamado que Deus tem para você é diferente do meu, né? Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, me chamou para ser pastor, né? Mas para você pode ser um enfermeiro, pode ser um advogado, né? Um dentista, relações públicas, enfim, jornalista, né? Qualquer área da sua vida, qualquer área humana, Deus pode também trabalhar com você, por você, junto de você, né? Então, que Deus te abençoe neste chamado, nesta resiliência, que é muito fundamental para a nossa vida, né? Não só aqui, mas na eternidade também, né? E a resiliência, e o pastor Badenas, ele, ele traz essa perspectiva da resiliência contando duas histórias fortes, né? E aí vem o quarto tópico, danificados, né? E essas duas histórias fortes é que encontramos a resiliência dessas pessoas, né? E a primeira dessas pessoas você já deve ter ouvido falar de com força quase que todos os dias, né? Quando estava vivo ou algum artigo, jornal, enfim, alguma publicação dele, né? Então foi o físico britânico contemporâneo, né? Já falecido, Stephen Hawking, né? Ou seja, mesmo diagnosticado aos 21 anos com esclerose lateral amiotrófica, né? Ele não, de alguma forma, ele não permitiu que essa doença o deixasse, perdesse o brilho de viver, né? Ao contrário, né? Mesmo com esta doença severa, né? Esta doença não foi capaz de impedir Stephen Hawking de seguir a sua carreira na ciência, né? Como cosmólogo, como físico, enfim, né? E com o apoio dos amigos, né? Os amigos o apoiaram, o auxiliaram nesta trajetória, né? Ele que nasceu no tempo da guerra, né? 42, se não me engano, né? Morreu agora em 2018, se não me engano, em Oxford, né? Em Cambridge, perdão, Cambridge, na Inglaterra, né? Ele nasceu em Oxford e morreu em Cambridge, né? Então, veja que esta doença severa, que não só afetou ele, mas essa doença afeta milhões de pessoas hoje, né? Então, assim, com o apoio dos amigos e com algo que ele gostava, que era a ciência, né? Ele pôde se reerguer da ciência, né? E a segunda história, né, é a do professor de sociologia contemporâneo, mas já falecido também, Maury Schwartz, né? Ele é americano, professor numa universidade lá nos Estados Unidos, né? Então, a chave desse americano, Maury Schwartz, né, era viver com consciência
da morte. Olha a frase que ele escreveu, né? Saber que se vai morrer e estar sempre preparado. É a frase dele, né? Ou seja, aqui o pastor Badenas, né? Que ele está nos mostrando? Ele nos mostra que mesmo quebrados pela vida, mesmo danificados, né, pela vida, ainda podemos viver e com propósito e descobrir durante a nossa vida o propósito pelo qual Deus nos colocou aqui neste mundo, né? Pelo qual podemos lutar, pelo qual devemos caminhar, seguir em frente, né? Cumprir não só com o nosso projeto, né? Com o nosso objetivo, né? Pessoal, mas sim também, de alguma forma, fazer com que esse projeto pessoal nosso também cumpra com o projeto de Deus para a nossa vida, né? Vamos aí para o quinto tópico, né? Agredidos. Pessoas feridas por outro, emocional ou fisicamente. A dor aqui vem da injustiça e exige cura interior profunda, né? Profunda. Então aqui não há conversa, né? Não há meio termo, né? Se bate, se ofende, se agride, enfim, quer seja emocional ou fisicamente, né? Ou os dois juntos, né? Que é o mais grave ainda, quando são os dois juntos, né? É difícil, complicado, né? E quando se, por exemplo, a gente ouve muito, infelizmente, aqui em Portugal parece que vai fazer um ano que eu estou aqui e vou ser sincero para vocês, não vejo, pelo menos até agora, né? Não vi todos os dias, insistentemente, né, de segunda a sexta, feminicídio aqui. Aqui, por enquanto, está bem controlado a situação, né? Violência doméstica também tá, diga-se de passagem, também tá, posso estar enganado, claro, né? Mas como é uma experiência minha, né, pessoal, já vai fazer um ano que eu estou aqui, né? Então, esse tipo de agressão física e emocional, pelo que eu estou percebendo, não tem muito. Pode acontecer, pode, claro, não estou a mascarar isso, né? Mas que até o momento não chegou ao meu conhecimento, né? Diferentemente do Brasil, por exemplo, que é o país que eu nasci, né? Que de segunda a sexta, nas televisões do país todo, sempre fala-se a mesma coisa, né? Ah, fui agredido e tal, não sei o quê, aquela coisa toda, né? É, já que você não é minha, também você não é de mais ninguém, e morte e tal, aquela coisa toda, né? Então, é um ponto muito triste, né? Na história da humanidade e da própria pessoa também que se passa por isso, né? A pessoa passando por isso, por essa experiência amarga, né? Das duas, uma. Ou a pessoa ignora e continua, né? O que, para mim, não é nada aconselhável, né? Ou a pessoa separa, né? Nesse caso, a segunda opção é o mais certo de se fazer, né? Então, assim, não tem muito o que fazer,
né? Quando se bate, quando há violência física, violência psicológica, né? Pressão o dia todo ali em cima de você, tanto homem quanto mulher, tá? Isso é dos dois lados, né? Não estou aqui a privilegiar ninguém, mas sim expor um fato que acontece corriqueiramente, né? Então, assim, isso vale para os dois lados, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Então, assim, a gente sabe que o divórcio como é que fala? É um caso extremo, extremo do extremo do extremo do extremo. Eu não tenho nem palavras para colocar o que vem acima de extremo, né? Mas quando não há diálogo, quando não há, como é que fala? Reconciliação, quando não há entendimento de ambas as partes sobre um determinado assunto, e no caso aqui, geralmente pode ser qualquer assunto, não se entendem e vai para agressão física e emocional, né? Que é o que acontece. Normalmente é o que acontece, né? Então, quando se há corriqueiramente, né, agressão emocional ou física, os dois juntos, melhor é separar mesmo, né? Infelizmente, melhor é separar mesmo, do que continuar numa relação tóxica, né? E depois sofrer as consequências da morte, digamos, um exemplo, né? Então, num caso extremo, né? Mas para muitas vezes salvaguardar a vida de uma pessoa é necessário que se tome algumas providências necessárias para prevenir a pessoa, né? Para que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida melhor, né? É isso, para que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, assim, a agressão nunca foi bem vista aos olhos de Deus. Deus odeia duas coisas. Deus odeia o divórcio e Deus odeia o sofrimento. Deus não suporta o sofrimento, não suporta de maneira alguma. Melhor o sofrimento, aliás, volto. Melhor o divórcio do que o sofrimento contínuo, né? Me diga aí nos comentários se eu estou certo, se eu estou errado, né? Melhor o divórcio do que o sofrimento assim, sem tino. A torto, a direito, passa ano, entra ano, mês e mês, e o negócio não desenvolve, né? Não progride, não há uma questão de bom senso, né? Então, é isso. O sexto tópico aqui, torturados, também já entra na mesma pegada que eu falei, né? Então, é caso aí de separação para quem é casado, claro, né? Que passa por isso, né? Por agressão física, por agressão emocional, né? Torturado também, da mesma forma, para quem é casado, para quem está num relacionamento tóxico, realmente não vale a pena, né? Estar num ambiente desse, né? Mesmo sendo cristão, né? E se eu for cristão e tal, não sei o quê, o que vai acontecer comigo, com a igreja? Enfim, meus queridos, a gente tem que perceber uma coisa. A igreja, qualquer igreja que seja, pode ser católica, congregação cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Deus é amor, Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Nenhuma igreja em sã consciência, baseada na palavra de Deus, vai punir
ninguém. A igreja não é para punir as pessoas quando estas, por, por, por serem agredidas, por serem violentadas emocionalmente, por serem ou fisicamente, né? E agora, a igreja vai me punir e tal, vou sofrer sanções da igreja, não sei o quê. Amigos, irmãos, precisamos entender o seguinte: a igreja, o papel da igreja, né, baseada na palavra de Deus, é apoiar quem sofre, quem sofre, a pessoa que sofre, né? Seja homem, seja mulher, a pessoa que está a sofrer é a que deve receber apoio emocional, espiritual, por meio de psicólogos, por meio de pastores, por meio de psiquiatras cristãos, né, para resolver a situação da pessoa, né, para resolver a situação da pessoa. E via de regra, quando isso acontece, normalmente a pessoa que passa por qualquer tipo de situação extrema, né, emocional ou física, ela dificilmente vai ter o seu nome riscado do livro da igreja ou alguma coisa assim, né? Aí, conforme o regulamento da sua igreja, né? Então, dificilmente, via de regra, quem passa por um sofrimento extremo, emocional ou físico, né? Passa por esse outro, por sanções da igreja. Normalmente não passa, né? É mais a outra pessoa que feriu, que agrediu, que tipo, violentou e tal, etc., que acaba sofrendo as sanções da igreja, né? Normalmente. Pelo menos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual sou membro e pastor também, né? O nosso manual diz isso, né? Manual da igreja, né? Então eu estou aqui a falar de coisa que não na terceira pessoa, mas na primeira pessoa, né? Como quem conhece o manual, como quem já nasceu na igreja, né? Como quem aprendeu, né? Algumas coisas, está aprendendo ainda, sou novo, sou jovem ainda, então eu estou em constante aprendizado, né? Então, assim, isso é fundamental, né? Quem está solteiro, continue, né? Tá tudo certo, né? Também não vá, como diz no português, né? Não vai caçar encrenca com ninguém, não vai agredir ninguém, não vai, pelo amor de Deus, não faça isso, né? E para quem é casado também, né? Não vai oprimir, não vai maltratar, não vai, né? Rebaixar a pessoa, tipo, a troco de nada, né? Só para, né, ter o prazer, né? Isso é um prazer sádico e é maléfico, né? Prazer sádico e é maléfico. Então, assim, e tem até casos de história de pessoas, né? De tanto que passaram por dores físicas ou emocionais, né? Que passaram por essa experiência, né? E que se realinharam a sua vida depois dessa experiência, né? Então, assim, já teve inúmeros casos, né, de pessoas que vêm até mim, ou então pergunta, ou eu vejo na própria internet mesmo e tal, né? Pastor, não posso ter filho e tal, e, tipo assim, já tenho tanto tempo de casado e tal, e, e aí? E aí que, de repente, assim, a mulher, claro, desde Eva, né? A mulher desde Eva até os nossos dias, via de regra,
quer ser mãe, né? E por alguma questão biológica não dá certo, né? O rapaz, ou a moça, enfim, tanto faz, né? Aí é uma questão, como eu falei há bocadinho, né? É parar, sentar e discutir as ideias, enfim, né? Se porventura der certo, alinhou, reconciliou, enfim, segue em frente, né? Mas porventura não vê que está sentindo que não dá, tem alguma coisa faltando e tal, né? Tá um negócio estranho, é melhor divorciar, né? Conversa, dialoga, o negócio não vai e tal, né? Que nem aconteceu com um amigo meu próximo, né? Ele tem esse problema de não ter filho, o rapaz, né? Tem problema de não ter filho e tal, e tipo assim, o que vai fazer? Hã? Das duas, uma. Ou continua com a mulher e vive infeliz, porque tipo, a mulher é, quis naturalmente forçar o cara a dar um filho para ela, né? Isso não tem cabimento um negócio desse, né? Forçar uma pessoa, tipo, a pessoa não tem como resolver. Não é da competência a pessoa resolver esse tipo de situação, entendeu? Então, assim, ou parte para o diálogo, o entendimento de ambas as partes ali, e ó, morreu o assunto, não quero saber mais disso, já deu o que tinha de dar e vamos tocar a vida, ou então separa, né? E pronto, acabou. Não precisa, você não precisa ficar chateado comigo, porque não é um negócio que eu posso fazer, né? Mas enfim, e acontece, né? Não é só com esse amigo meu, milhões de pessoas passam por isso no mundo, né? Então, assim, não é a primeira e nem será a última pessoa, né? Ou então parte para o divórcio mesmo, como foi o caso dele, né? Parte para o divórcio mesmo, ficou 1 ano e meio aí, né? Esperando em Deus, porque não era como popularmente no português a gente fala, né? Não é safadeza do cara, né? O cara não traiu, não foi pra balada, não fez nada. O cara simplesmente não pode dar filhos. É isso. O cara chegou em mim, falou, pastor, amigo, eu não posso ter filho, e aí? Falei, como assim, moço? Eu recebi o laudo médico e tal, aí tá dizendo, lá dizia que não posso ter filho, porque tenho baixa produtividade e tal, não sei o quê. E aí, falei, cara, tem que conversar. Conversa, dialoga, fica um tempo conversando, para não dizer que tomou a decisão do dia para a noite, né? E pronto. E ver o que dá. Aí passou um tempo e tal, eu falei, aí ele falou para mim, né? Falou assim, ó, o melhor é separar mesmo, porque a mulher tava chata e toda hora batendo na mesma tecla, né? Toda hora querendo, tá. E resumindo a conversa, o cara divorciou, ficou um tempo parado, entendeu? Parado não, solteiro, entendeu? Divorciado. E pronto, tá vivendo a vida dele aqui em Portugal, né? E vida que segue, entendeu? Então, assim, via de regra, quem passa por um sofrimento desse, que é um sofrimento extremo, né? Emocional, a pessoa não tem como resolver, né? Ou qualquer outra coisa que seja, né? É, não merece ficar num relacionamento tóxico. Não merece. Não pode estar num relacionamento tóxico, né? E, e não e não merecendo e não estando num relacionamento tóxico, cara, é a melhor coisa que se faz, entendeu?
pode custar, custa e tal, não sei o que, parará. Mas depois que ele tá, tipo, ele tá vivendo aqui, né, em Portugal. Cara, o que ele me conta cara, que é bom demais, não sei o que, tenho higiene mental, empato, tô com uma pessoa aqui, tô amando essa pessoa, e, cara, minha vida tá pronto. Cara, é isso, entendeu? É isso que a pessoa tem que fazer, entendeu? Não dá, ninguém é te obrigado a forçar nada, entendeu? É, nem para nascer tu é forçado. Se for um nascimento normal, não. Você sai normal e pronto. A menos que tiver algum probleminha, alguma coisa ali e tal, vamos resolver, né? Mas via de regra, ninguém é forçado a nada, entendeu? Agora, tipo, a pessoa tem o que, 36 anos, por aí, 33 na altura, né? E dá, quero filho, o cara não fazer o quê, né? Então, agredidos e torturados entra aqui nesses dois tópicos do pastor Badenas, tá certo? E o ponto mais forte aqui deste capítulo é o 7º, que é força espiritual, né? Então, para quem é crente, para quem é adventista do 7º dia, para quem é cristão, católico, da CCB, né? Assembleia de Deus e outras religiões mais, né? O ponto forte está aqui, ó. É a palavra de Deus, né? Quando lemos a palavra de Deus, quando entramos com força, de cabeça na palavra de Deus, ali vamos encontrar refúgio, ali vamos encontrar sabedoria, ali vamos encontrar grandes e preciosos ensinamentos da palavra de Deus, que para nortear a nossa vida, quando passamos por esse balanço, né? Quando a vida balança a gente, a nosso alicerce está na palavra de Deus, a nossa âncora, né? Igual do marinheiro, quando ancora na praia do mar, a nossa âncora é a palavra do Pai, moço. Não tem outro. Não tem Buda, não tem Maomé, com todo respeito, claro, né? Mas todos estes dormem o sono da morte. Só Jesus é que foi o único ser humano que passou pela morte e está vivo hoje, à direita do Pai. Amém? Então, assim, a Bíblia, ela oferece uma grande fonte de bênção, sobretudo para aqueles que passam por agressão física e emocional e para aqueles que passam por tortura, né? Sobretudo, porque encontramos refúgio, encontramos amor, encontramos carinho, encontramos alguém que nos ama, que nos entende, que formou o nosso ser no ventre de nossa mãe, né? Que formou o nosso cérebro, né? Que sabe separar as coisas, né? De um caso extremo, de uma sacanagem, por exemplo, de uma safadeza, por exemplo, né? Sabe separar as coisas, entende? Então, sendo assim, a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos conforta, ela nos abraça, né? E é isso que nós precisamos. E deste apoio, né, emocional, físico e espiritual, né, desse apoio é que nós vamos, então, depois disso, encontrar alguém mais próximo da Bíblia, que nos ame, que nos abrace, que apoie a nossa causa, enfim, um projeto pessoal, enfim. Vamos procurar, com a ajuda de Deus, uma pessoa que esteja pronta para se relacionar, né? Para continuar andando a nossa vida, né? E isso chama-se o quê? Aprender a virar a página. O 8º tópico de 9, o penúltimo. Aprender a virar a página. Ou seja, sobreviver também não é ficar preso ao passado.
entende? Ou seja, a pessoa, por exemplo, qualquer cidadão, tá aqui em Portugal, na Inglaterra, Estados Unidos, pá, pronto, ficar, tipo, 100% voltado no passado. 100%. Não. Podemos voltar ao passado por algumas questões boas, né? De infância, da avó, né? Eu, por exemplo, falo muito de minha avó, né? Minha avó, meus tios, enfim, foram pessoas boas para mim, como diz Ellen White, né? A serva do Senhor. O meu lar foi um pedacinho do céu aqui na terra, né? Onde minha mãe não batia, ou meu padrasto também não, meu pai também não, nunca me bateu, graças a Deus. Meus tios também não, todos viveram harmoniosamente, bem, entendeu? Todo mundo tinha e cumpria com o seu papel, entendeu? Então, meu lar foi um pedacinho do céu aqui na terra, né? Então, isso nos ajuda a, a viver, né? A ultrapassar a dor, né? A perdoar, a recomeçar e vida que segue, né? Vida que segue. Mesmo se porventura você estiver casado ou não, sozinho, enfim, né? Mas que tenha passado por algum trauma, vida que segue, mesmo com as cicatrizes, tá bem? Porque Deus é o autor do band-aid e ele pode passar um band-aid em sua ferida, né? Emocional e física. Deus pode passar um band-aid, né? Então, assim, não se passa creatina em ferida aberta, se passa band-aid em ferida aberta, em ferida exposta, né? Então, assim, dê tempo, né, ao Espírito Santo, converse com ele, converse com seus pais, enfim, vá procurando recursos, né, para poder viver, né, para poder ter algo, né, para viver. E o último tópico, né, já terminando aqui, né, o pastor Badenas, ele cita o filósofo contemporâneo e que está vivo, né, Avishai Margalit, filósofo israelense, né? Lembrar é um dever moral, diz esse filósofo, né? Mas atenção, não para viver preso à dor. A lembrança não é para ficar preso à dor, mas sim a lembrança serve-nos para dar significado e aprender e não repetir os mesmos erros do passado, né? Os mesmos erros do passado. Então, a lembrança é construtiva, né? Nos ela serve, a lembrança é o nosso professor, né? Por quê? Porque ela nos dá um novo significado, um novo aprendizado, né? E com esse novo aprendizado, a gente passa a errar 0% ou então reduzir os níveis de erros da nossa vida, tá bem? E por último aqui, encerrando já este conteúdo, né? A mensagem central deste capítulo 10 é a seguinte: sobreviver à dor depende de vários fatores, pelo menos 5. Propósito muito bem claro e muito bem definido, resiliência, né? Apoio dos pais e de amigos, né? Uma memória bem ajustada, né? A mente precisa estar bem ajustada, bem definida, bem clara, né? Por mais que você seja esmagado, mas a sua memória tem que estar intacta, tem que estar perfeita, né? Sabemos que no meio da dor isto é quase que impossível, né? É um eufemismo, né? Dizer que eu preciso
Não estou dizendo assim, estou falando assim, infelizmente, se for o teu caso, né, passe pela dor, passe pelo luto, pela agressão, enfim, né, mas saiba de uma coisa, quando isso passar, porque isso passa, tá? Nada é eterno aqui neste mundo, nada. Uma hora o sofrimento tem fim. Em nome de Jesus, isso que seja, que esta palavra seja para você, meu irmão, minha irmã, meu querido, né? O sofrimento em nossa vida tem fim, né? Em nome de Jesus. E precisamos pôr fim a isso. E quando colocamos fim a isso e ficamos um período de paz, esse período se chama resiliência, e é nesse período que vamos trabalhar o nosso mental, né? A minha esposa pode, ela é socióloga, né? Então ela pode muito bem nos ajudar, te ajudar, né? Nessa questão, né? Porque nós precisamos do nosso cérebro para futuros projetos pessoais ou divinos pessoais, né? Que os nossos projetos sejam de acordo com a vontade de Deus, né? Então nós precisamos de pensar nisso. Quando passamos por uma turbulência, ficamos um período em paz, e agora com este período em paz, precisamos de chamar intensamente a pessoa maravilhosa do Espírito Santo para equilibrar o nosso mental. O nosso cérebro precisa de equilíbrio. Quando passamos por uma adversidade entre aspas, né, pequena ou grande magnitude, né? Nosso cérebro precisa de um tempo para se refazer, né? E é isso que eu estou a dizer aqui, né? E acima de tudo, e por último, né, o pastor Badé nos coloca, e acima disso tudo, a pessoa maravilhosa de Deus Pai, a pessoa maravilhosa de Deus Filho e a pessoa maravilhosa de Deus Espírito Santo, né? E quem tem isso tudo não apenas sobrevive, mas cresce no meio da dor, floresce no meio da dor, amadurece, né? No meio da dor. Torna mais forte ainda, né? Se a pessoa antes da agressão, a pessoa antes da tortura, enfim, físico ou emocional, a pessoa já era forte, passou por isso, né? Ficou combalida, né? Mas depois veio esse tempo de bonança, chamado resiliência, né? E a pessoa pôde então realinhar o cérebro, né? O mental, né? Chamou o Espírito Santo, e agora? O que eu vou fazer? Estou separado, ou então meu pai morreu, minha mãe morreu, né? E agora? O que eu vou fazer? Né? Primeira coisa, chame, clame, grite, esperneie pelo Espírito Santo, né? Para que ele te dê sabedoria de como lidar com daqui para frente, né? Como que vai ser a vida daqui para frente, tá certo? E se porventura gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, né? Partilhe para as outras pessoas, partilhe para aqueles que estão a sofrer, principalmente para aqueles que estão a sofrer, partilhe para eles, porque Deus tem uma mensagem de esperança na vida dessa pessoa, tá bem? Então, Deus tem uma mensagem de amor, de conforto, de carinho. Deus ama todos nós e Ele odeia o sofrimento, que isso fique muito bem claro, tá bem? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te capacite e que a sua vida seja um instrumento de Deus para que Deus seja grandemente honrado e glorificado na sua vida.
Amém? Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.